E aí, moçada, que prazer enorme de novo aqui no nosso canal Química com Soró, né? Para mais uma aula no capricho, né? Para mais uma aula para você que é meu aluno devorador de química, não é? Isso aí, aluno especializado. Então vamos lá dar continuidade aí, vamos falar da lei do professor Germain Henri Hess, né? Professor de Química da Universidade de São Petersburgo, não é? Ele formulou a lei de conservação da energia em termos das grandezas da termoquímica, não é? Tá? A lei de Hess, conhecida como lei de Hess. Bom, a lei diz o seguinte, ó, a variação de entalpia em um processo químico é a mesma, tá? Se o processo se realiza em uma etapa, tá? Em uma única etapa, ou em várias etapas. A variação de energia, né, o ΔH, depende somente das propriedades das substâncias dos estados inicial e final. Em outras palavras, não é? A lei de Hess permite, tá, que a gente calcule de maneira indireta, tá, certo? O ΔH do quê? De uma determinada o quê? Reação, não é? Por que isso? E por que isso pode ser calculado dessa maneira? Porque nem sempre é possível determinar experimentalmente o ΔH de uma reação, não é? Por exemplo, muitos compostos não podem ser sintetizados a partir de seus elementos. Algumas reações são extremamente lentas, algumas são explosivas, tá? Em outras, tá, são formados produtos o quê? Não desejáveis, né? Tá certo? Então a lei de Hess permite, né, que, por exemplo, nesses casos que eu citei, o ΔH seja determinado de uma maneira indireta. Eu costumo falar o seguinte: o ΔH de uma reação, tá, pode ser calculado pela soma, tá, dos ΔHs, o quê? Das equações que vão produzi-la, né? Então vejam aqui como é que o que eu estou falando para vocês, ó. Olha só que fácil, olha que só que fácil. Eu tenho aqui, tá? Vejam só, duas figuras que vão exemplificar bem a lei de Hess, não é? Tá? Eu quero saber o ΔH da reação A formando quem? A formando C. Vejam, eu quero calcular o ΔH da reação de A formando C, certo? E aí eu posso o quê? Eu posso calcular este ΔH, tá? Somando, por exemplo, duas equações, não é? Por exemplo, A formando quem? A formando B e B formando quem? E B formando C. Olha lá, e B formando C. Tá? Ao somar quem? Ao somar essas duas o quê? Essas duas equações, o B é um produto intermediário, tá? Eu tenho uma variação de entalpia 1 aqui, uma variação de entalpia 2 aqui. E o ΔH final dessa equação, certo? E o ΔH final dessa equação vai ser exatamente o que, moçada? A soma de quem? Das duas variações de entalpia, ΔH1, ΔH2. Lindo, né? Lindo, né? A química é realmente fantástica. Olha que legal. Então, vejam que na figura, tá? Eu posso calcular de maneira direta A formando C, ou de maneira o quê? Intermediária, A formando B, um calor envolvido, B formando C, outro calor envolvido. E o calor final, né? O calor envolvido na reação de A formando C é a soma de quem? Das variações de energia dessas duas o quê? Dessas duas reações com ΔH conhecidos. Não é? Legal demais, né? Certo? A lei de Hess. Tá? Veja que graficamente eu posso sair de quem? De A formando quem? C de maneira direta, o ΔH 3, ou eu somo, né? ΔH1 de A formando B, ΔH2 B formando C, e a soma do ΔH3 é a soma de quem? ΔH1 mais ΔH2. Fácil, né? Então eu estou te mostrando de maneira esquemática e de maneira aí gráfica, não é? Deu para entender? Então, na verdade, a lei de Hess, ela vai ser o quê? Ela vai permitir que você calcule quem? O ΔH de uma reação, tá? Desconhecida, a partir de equações o quê? Intermediárias, equações conhecidas. Isso é, equações, reações que vão conduzir a equação global A formando C. Beleza? Vamos ver como é que trabalha isso, ó. Eu tenho aqui um exemplo bem o quê? Bem legal, ó. Um exemplo aí bem clássico de prova de vestibular, ó. Então eu tenho aqui, né, um exemplo onde eu mostro para vocês alguns detalhes aqui importantes, ó. Eu tenho aqui três equações fornecidas, ó,
tá? A queima de 2 mols de carbono, liberando quanto? Calor liberado de quanto? De 788, né? Kilojoules, tá? A combustão do gás hidrogênio formando água líquida, 286 kilojoules. E o calor de formação aqui, o calor da formação de etanol, 278 kilojoules. E eu quero calcular o valor, o ΔH dessa reação de combustão do etanol. Então vejam, tá? A partir dessas três eu posso chegar aonde? Nessa equação final. De que maneira, professor? A lei de Hess permite que eu possa trabalhar essas equações de maneira matemática. Por exemplo, vejam, o etanol C2H6O, está do lado dos reagentes. Tá? Então vamos identificar onde está o etanol. Está na terceira equação. Só que eu quero do lado esquerdo, ele me deu do lado direito. Tá? Percebeu? Tá? Eu quero 1 mol de etanol. Aqui eu tenho 1 mol de etanol. A quantidade é a mesma. Só que estão de lados opostos. Tá? Segundo, CO2. Onde tem o CO2? CO2 está na primeira equação. Tá? Eu quero 2 mols de CO2 do lado direito. Foi dado 2 mols de CO2 do lado direito. Do lado dos produtos. Quando eu falo direito, do lado dos produtos. Legal, né? Tá? Então vejam que o CO2 está na posição e na quantidade que eu quero. H2O, onde está o H2O? Está na segunda. Eu quero do lado direito da equação, eu quero do lado dos produtos. Foi dado como produto, só que eu quero 3 mols, e aqui só foi dado 1 mol. Então o que eu vou fazer? Matematicamente, eu vou manipular essas três o quê? Essas três substâncias, de tal maneira que ao somar as três equações, eu consigo obter o ΔH dessa equação desconhecida. Aí você vai falar assim, professor, você pulou o oxigênio. Boa observação, boa meu aluno Prime, meu aluno diferenciado, porque eu vou te ensinar um truque que não tem em livro, né? Não tem na literatura, não tem em lugar nenhum. Olha que legal. Você está vendo o oxigênio? Ele aparece aonde? Nas três equações, ó. Ele aparece nas três. Então o que eu vou fazer? Nada, eu vou pular. Por quê? Ele vai se acertar sozinho. Então qual é a grande sacada da lei de Hess? Você só vai trabalhar na equação que a substância aparece uma única vez. Então o CO2 aparece somente aqui, a água aparece somente aqui e o álcool aparece somente aqui. Como o oxigênio aparece em mais de uma, você pula. Beleza? Então vamos lá, vamos manipular. Ó. Eu quero 1 mol de etanol do lado quê? Dos reagentes. Ele me deu 1 mol do lado dos produtos. Então eu vou inverter, né? Eu vou inverter a equação número 3. Eu vou invertê-la, tá? Eu vou inverter a equação 3, tá? Eu vou inverter a equação 3. Então como é que ela fica invertida, ó? Vai ficar C2H quanto? C2H6O, né? Formando 2 de carbono mais 3 de hidrogênio, estou invertendo, mais meio de quem? Meio de oxigênio. Legal? Meio de oxigênio. E aí, o calor que é liberado agora vai ser um calor do quê? Absorvido. Lembra? Calor não tem sinal. Esse sinal positivo indica que o calor foi liberado, a reação é exotérmica. Aqui, o calor foi o quê? Absorvido. Calor não tem sinal. Calor é uma forma de energia. Tá? O que eu faço com a segunda? Olha lá, o que eu faço com a segunda? Eu quero 3 mols de água do lado do quê? Do lado direito. Ele me deu 1 mol de água do lado direito. Então eu multiplico a equação por 3. Tá? Então vamos lá, multiplica todo mundo por 3. Ó. 3H2 mais meio vezes 3 vai dar 3 meios de O2, formando 3 de quem? De H2O. E como o ΔH depende da quantidade o quê? De matéria em mols que você está usando, multiplicado por 3, dá menos 858 kJ. 858 kJ. Fechou? 858 kJ. Eu quero 2 mols de CO2 na direita. Já foi dado, ó. Já tenho 2 mols de CO2 lá direito. Então o que eu faço com a primeira? Eu vou manter a primeira. Eu vou manter a primeira equação. Tá? Eu vou manter. Mantendo, o que acontece? Vai ficar assim. Carbono mais quem? 2 de carbono mais quem? 2 de O2. Formando quem? Mostrará 2 de CO2. E o... eu coloquei delta aqui, perdão, né? Tá? É mania colocar. Calor liberado é quanto aqui? Mais 858, né? Legal? Beleza? E aqui mantendo quem? O calor liberado de 700 e quanto?
88 kJ, tá? 88 kJ. Então vejam, eu mantive a primeira, eu multipliquei e mantive a terceira por 3, né? Mantive e multipliquei por 3, e a terceira eu inverti. Então o que eu posso fazer? Eu posso manter, eu posso inverter, né? Eu posso multiplicar, tá certo? Eu posso fazer o que eu quiser, desde que a equação apresente o quê? Desde que a equação consiga o quê? Chegar aonde? Nessa equação, na minha equação o quê? Desejada, certo? Vamos passar aqui uma reta, tá? Vou passar aqui uma reta, tá? Aqui embaixo, tá? E vamos somar. Quem for intermediário vai ser simplificado, né? Vai ser simplificado. Então vamos aqui, vamos somar as três equações. Vamos lá? Tem que me dar o quê? A equação final, né? Então vamos lá, vamos simplificar quem? Vamos simplificar, olha lá, simplificação. Cortou carbono, né? O hidrogênio, toma hidrogênio. Toma hidrogênio, toma hidrogênio. Né? Olha só, quanto que dá 2 mais 1,5? 2 mais 1,5 dá 3,5. Com meio do lado direito, né? Então se eu simplificar meio, com quem? Se eu simplificar meio, com quanto? Com 1,5 sobra 1 aqui, né? Vai sobrar 1 aqui, né? Certo? 2 mais 1, 3. Vejam, sobrou 3 mols de oxigênio. É o que tinha que sobrar aqui, né? Tinha que sobrar 3 mols. Então, quem sobrou no final? Olha lá. Vê se não sobrou exatamente a equação que você quer. Ó. Olha lá. C2H6O. Certo ou não? Mais quem? 2 de oxigênio mais 1 que sobrou aqui. 3 de O2. Formando. Olha lá. Formando 2 de CO2. Mais quem? Mais 3 de H2O. Uia! A equação que sobrou é exatamente a equação que quero. Que demais, né? Isso é para você, aluno diferenciado. Tá? E o calor aqui, somando os três, vai me dar um calor liberado de 1.368 kJ. K minúsculo, J maiúsculo. Tá? Certo? Então está aí a lei de Hess. Tá? Se você quiser deixar em termos de ΔH, né? Vai dar menos 1.368 kJ. Reação exotérmica, libera calor. Beleza? Tá? Então, se quiser deixar em termos de ΔH, tá aí. Né? Todo mundo entendeu como é que foi feito isso? Né? Lindo, né? Vamos pegar mais uma, ó. Pegar uma questão da FUVEST aqui, ó. Vamos pegar uma questão da FUVEST. Vejam, ele deu aí para vocês, né, 3 equações de calor do quê? Calor liberado, né? 3 equações com 3 calores liberados, tá bom? E ele quer saber qual é o ΔH da reação, não é? Certo? A variação de entalpia para a formação de quem? Para a formação de um mol de benzina a partir do hexano. O hexano está aqui, ó. C6H quanto? C6H12, né? 14, perdão. O benzeno está aqui, ó, C6H6. É? Então ele quer que você calcule o ΔH, né? A variação de energia da reação de quem? De 1 mol, né? De 1 mol de benzeno a partir de quem? 1 mol de benzeno a partir de quem? De hexano, tá? Então aqui, ó, fazendo aqui a minha, deixa eu pegar minha régua aqui, tá? E vou traçar aqui e montar a reação que ele quer, tá certo? Então vamos lá. Ele quer que você monte o quê? 1 mol, que você forme 1 mol de quem? 1 mol de benzeno, né? A partir de quem? A partir do hexano, não é isso? Então vamos ver como é que fica aqui, ó. O hexano, C6H quanto? H14, tá? Vai formar 1 mol de quem? 1 mol de benzeno, C6H6, tá? Então montando aqui, aqui está. Só que é o seguinte, tá? Você vê que você tem 14 hidrogênios aqui, aqui você tem 6 hidrogênios, portanto, a liberação de quem? De 4 mols de gás de hidrogênio. 4 vezes 2, 8, mais 6, 14 hidrogênios. Então, além da formação de quem? De 1 mol de benzeno, há também a formação de quem? De 4 mols de gás de hidrogênio. Professor, por que você não colocou então 8 hidrogênio, 8H? Porque átomo não é estável. Quem são estáveis são as moléculas, né? Certo? Então o hidrogênio é encontrado na forma de moléculas e não de átomos, né? Legal? Então vamos ver. O que eu faço com a segunda? Olha lá. Eu quero 1 mol de quem? Eu quero 1 mol de quem? De C6H14 do lado esquerdo. Ele foi dado, ó. 1 mol de quem? Foi dado 1 mol de C6H quanto? Tá aqui, ó.
Foi dado um mol de quem? De C6H14 do lado esquerdo. Então o que eu faço com a terceira? Eu vou apenas mantê-la. E aí como é que fica mantido? Ó, C6H14 mais quem, moçada? Mais 19 meios de oxigênio, formando 6 de CO2, tá? 6 de CO2. Então vamos aqui, né? 6 de CO2. Olha que beleza, ó. Mais quanto? Mais 7 de H2O. Então veja que eu mantive a primeira, tá? Mantive a terceira, certo? Mantive a terceira equação, ó lá. Para que o gás, o quê? Para que o benzeno, né? Perdão, para que o benzeno apareça do lado do quê? O benzeno líquido apareça do lado do quê? Esquerdo, tá? Calor liberado, 4.100 e quanto? 63. Então o calor liberado, né? O calor liberado, 4.163. Belezinha, moçada? Belezinha? É nóis, né? Agora, como é que eu faço aparecer um mol de benzeno na direita? Eu venho aqui, vejam, eu tenho um mol de benzeno líquido na esquerda. Então eu vou inverter a equação aqui. Eu vou inverter a equação 2, tá vendo? Eu vou inverter. Vamos inverter essa reação de combustão? Então vamos lá, como é que ela fica invertida? Então ela é invertida, vai ficar assim, ó. Vai ficar 6 de CO2, tá? 6 de CO2, tá? Mais quem? Mais 3 de H2O, certo? Conferindo lá, né? Conferindo lá, certo? 6 de quem? 6 de CO2, mais 3 de quem? De H2O. Beleza, moçada? Formando quem? Formando C6H quanto? C6H6, né? O nosso benzeno, C6H6, mais 15 meios de quem? 15 meios de gás oxigênio. O calor que vai ser liberado agora vai ser o quê? Vai ser absorvido, né? O calor liberado vai ser absorvido. Então isso vai dar o quê? Menos quanto? 3.268. Então menos 3.268. 3.268. Certo? Calor que foi liberado agora é absorvido. E como é que eu faço aparecer 4 mols de hidrogênio na direita? Veja que o hidrogênio aparece aonde, moçada? Aparece do lado esquerdo. E só tem um mol do lado esquerdo. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira por 4 e vou inverter. Então além de multiplicar por 4, eu vou inverter. Legal? Então como é que ela fica multiplicada por 4 e invertida? Então vamos lá, como é que vai ficar multiplicada por 4 e invertida? Tá? Então vai ficar, ó, multiplicada por 4 e invertida. Tá vendo a primeira? Então vai ficar 4 quem? 4H2O, 4H2O, certo? Flecha, formando 4 de quem? 4 de hidrogênios, tá? 4 hidrogênios, mais 2 de quem? De O2, certo? De O2. Legal? Tudo bem? Certo? Multiplicado aí por 4, né? Então, vamos aí deixar indicado para você, né? Multiplicado por quem? Multiplicado por 4, né? Cadê a minha... Tá? Multiplicado por 4. Então, vamos deixar indicado para você lembrar quando você for estudar, né? Novamente. Então, vai ficar, né? Invertido vai ficar negativo, vai ficar 4 vezes, né? 200 e quanto? 86, tá? E você vai somar, beleza? E aí a gente vai somar, fechou? Beleza? Então o que eu fiz? Eu mantive a terceira para que o metano líquido apareça do lado do quê? Um mol de hexano líquido apareça do lado esquerdo, inverti a segunda para que o mol de benzeno vá para o lado direito e inverti, multipliquei por 4 a primeira para que o gás hidrogênio vá para o lado direito. Legal? Tá certo? Vamos ver se deu certo? Vamos somar então, vamos lá. Vamos somar e vamos ver se deu certo. Ó. Vamos ver se vai chegar na equação final. Quem que eu posso simplificar aí? Vamos lá. Vejam, 4 águas mais 3 águas do lado esquerdo, 7 águas do lado direito. Fechou? Fechou, né? Lindo, né? Tá certo ou não? 6 CO2 na esquerda, 6 CO2 na direita. Oxigênio, 7,5 mais 2, 9,5. Então 2 mais 7,5, 9,5. 19 dividido por 2, 9,5. Sumiu. Então todo mundo que não aparece na equação final deve ser simplificado. Certo? Deve ser simplificado.
E aqui vai te dar, né, um total de menos 200 e quanto? 49, tá? Kilojoules. Quer dizer, o calor vai ser absorvido, né? Calor absorvido. Calor absorvido. Portanto, a alternativa do teste, alternativa B, é a resposta do exercício da FUVEST, primeira fase. Deu para entender? Bonito, né, moçada? Lindo, tá? E olha só essa última questão da FUVEST, mais uma. Ele dá para vocês duas o quê? Duas reações de combustão, uma de etanol líquido, uma de etanol gasoso, tá? Com 2 ΔH, ΔH, ΔH. Ele pergunta o seguinte, para isso, né, ele quer saber o seguinte, ele quer calcular a entalpia molar da vaporização do etanol. Quer dizer, eu quero fazer o etanol passar do estado o quê? Do estado de quem? Do estado líquido para o estado o quê? Gasoso, né? Vamos fazer aqui embaixo para ficar bem legal. Ó. Então ele quer que você o quê? Faça o etanol passar de quem? Do estado líquido, né? Do estado líquido, certo? O etanol passar do estado líquido para o estado o quê? Para o estado gasoso. Então ele quer que você faça a vaporização do etanol. Ora, como é que eu faço para você adquirir, né, a vaporização do etanol? Então ele quer essa equação. Como é que eu faço aparecer essa equação de essa mudança do quê? A mudança de estado físico dentro da equação que foi fornecida. Então é o que eu vou fazer. Eu vou manter a primeira, vejam, eu vou manter a primeira, tá? Para que o etanol líquido fique do lado esquerdo e vou inverter a segunda, tá? Então vamos lá, vamos manter a primeira, olha lá, vamos manter a primeira, certo? Vamos manter a primeira, olha que legal, vou manter a primeira, C2H5OH líquido, mais 3 de O2 gasoso, formando 2 de CO2 gasoso, tá? Gasoso, legal, moçada? Gasoso, mais quem? Mais H2O. Mais 3 de quem? De H2O. 3 de H2O. Percebam que na primeira, vejam, olha que coisa interessantíssima. A água está no estado o quê? No estado líquido. No estado líquido. Vou inverter a segunda. Então vamos lá, como é que fica a segunda invertida? Tá, vamos inverter a segunda. 2 de CO2, gasoso, mais 3 de H2O, o quê? Gasoso, gasosa, ó, estado gasoso, tá? Formando C2H5OH no estado o quê? Gasoso, tá? No estado gasoso, mais 3 de quem? Mais 3 de oxigênio gasoso. Vejam, tá? Vejam, eu quero chegar em qual equação? Eu quero chegar na equação C2H5OH líquido, passando para quem? Para C2H5OH gasoso. Não é? Eu quero essa, certo? Tá? Então vamos cortar. Ah, pessoal, mas aí vai cortar todo mundo, acabou. É só cortar todo mundo. Naninha, não, senhor. É? Lógico que não. Por quê? Porque os estados físicos são diferentes. Eu posso cortar quem? Eu posso cortar 2CO2 gasoso com 2CO2 gasoso? Posso. Posso cortar 3O2 gasoso com 3O2 gasoso? Mas a água não posso simplificar. Ela está em estados físicos o quê? Diferentes. Então qual que é a equação que está faltando? Está faltando exatamente o quê? A equação 3 de quem? 3 de H2O, 3 de H2O líquido, formando quem? 3 de H2O o quê? Gasoso. Porque aí, o que acontece? Eu posso cortar 3 água gasosa com 3 água gasosa, 3 água líquida com 3 água líquida. Eu só posso cortar rigorosamente o quê? No mesmo estado físico. Então a equação que está faltando é a vaporização de quem? Da água. É a passagem da água do estado quê? Do estado quê? Gasoso, líquido para o estado quê? Gasoso. Então está faltando a vaporização da água. Então está faltando a alternativa A. Então a questão da FUVEST estava pedindo qual é a equação que estava faltando. Estava faltando a vaporização de quem? A vaporização da água. Beleza, moçada? Então vejam que eu só posso simplificar quem é rigorosamente o quê? Rigorosamente igual. Então a alternativa do teste é a alternativa A, essa questão da primeira fase da FUVEST. Então, vejam, eu cortei quem estava no mesmo estado físico. Então a equação que eu precisava era a equação de vaporização de quem?
da água. Valeu, moçada? Sim? Deu para entender a lei de Hess? Então, essa é a ideia da lei de Hess. Eu só posso simplificar quem está rigorosamente no mesmo estado que? No mesmo estado físico, tá? E na mesma quantidade. Legal? Tá bom? E tem que sobrar sempre quem? A equação que ele está pedindo, a equação que ele quer. Certo? Essa é a ideia da lei de Hess. Valeu? É isso aí. Então um abraço para vocês. Continua lá, dá um like no meu canal, né? Promove meu canal, espalha meu canal e tamo junto, moçada. Até a próxima. Um abraço, queridas.